Você irá ouvir agora um episódio do Estericast, um bate-papo leve, descontraído e bem-humorado a respeito de enfermagem, carreira e vida pessoal. Bem-vindos! Olá, tudo bem? É muito bom ter você por aqui. Eu sou a Camila Cadamuro, enfermeira, mãe do Enzo, e este é o segundo episódio do Estericast. Na edição de hoje falaremos sobre o material consignado é o grande inimigo da CME? E para isso teremos o prazer de receber a convidada Marcela Borges, enfermeira, mãe da Camila e do Heitor e esposa do William. Atualmente, coordenadora de enfermagem da CME do Hospital Ortopédico AACD. Bem-vinda, Marcela. Eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. Olá, Camila. O prazer é todo meu poder participar desse segundo Storycast e poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória profissional, da minha vida e do meu dia a dia. Marcela, nós temos um quadro chamado Conta Aí, que é a oportunidade de todos nós conhecermos um pouco mais da história do nosso convidado, que é alguém que a gente tanto admira. Então, eu vou pedir para você contar aí como é que você chegou até aqui. E a minha história é longa, tenho poucos minutos, mas vou tentar resumir e não me emocionar. Eu comecei minha história em 1999, na realidade. E para mim, acho que no final do programa a gente fala algumas palavrinhas assim, então para mim é gratidão e superação. Eu já vou adiantar aqui, tá? Superação porque eu cresci numa periferia, na Zona Leste, na Coab Cidade Tiradentes, que às vezes as pessoas não acham que a gente passa por dificuldades para chegar até aqui, né? Então eu passei por essas dificuldades, filha de uma mãe que criou 4 filhos, eu sendo a caçula, um pai alcoólatra separado quando eu tinha 4 anos, então a gente teve que sobreviver e viver através de muito esforço. E assim, a gente tinha tudo para dar errado e não deu. Então a minha mãe é uma felizarda de ter 4 filhos morando na periferia e conseguir todos saírem bem sem ser algum usuário de droga ou alcoólatra ou qualquer outra coisa afim. Então eu cheguei até aqui através de muito esforço, dedicação. Então, eu comecei minha história lá em 99. Eu fui com uma amiga para ela foi entregar um currículo na Beneficência Portuguesa. E lá a gente não mandava assim currículo. Eles chamavam assim, eu fui só de companhia. Ela falou: você não quer preencher uma ficha? Aí eu falei: eu quero. Eu tinha acabado de sair de um emprego, né? Tinha completado 19 anos uma semana atrás, aí quero. Aí entrei na CME e era o cargo chamava mensageiro. Só que o mensageiro, ele podia, lá a gente dobrava roupa, lavava luva, fazia manômetro, algumas coisas que a gente podia. Não podia fazer instrumental, não podia ir na sala, mas algumas coisas a gente podia fazer. Então eu comecei desde aí a gostar da CME. Então aí começou a minha trajetória. Em 2003 eu finalizei o meu curso de técnico de enfermagem. Aí eu saí da beneficência, mas lá eu já aprendi muita coisa porque eu era curiosa. Então eu aprendi a montar caixa, aprendi na sala, aprendi a fazer outras coisas. Entrei num outro hospital em 2003, na Sancil. Não sei se pode falar nomes, mas eu vou falar. Entrei na Sancil, continuei lá minha trajetória. Conheci uma enfermeira que me deu bastante oportunidade, que o nome dela é Thaís Mori. Ela me deu a oportunidade de não só ficar na CME, mas também de virar circulante. Então lá eu aprendi a circular a sala. Então, não só ficava na sala, quanto na CME. Então, isso agregou mais conhecimento ao meu dia a dia. Depois de lá, eu fui para o Hospital Samaritano. Então, lá eu tive uma grande oportunidade, porque lá eu só trabalhava no material consignado. E quem foi a minha mentora foi a Lígia Garrido Calíquio. Então, ela foi minha grande professora, me ensinou muitas coisas, me deu muita liberdade e autonomia. Então, eu era quase uma enfermeira sem ter formação. Nessa época, eu já fazia faculdade. Então, lá eu trabalhei de técnico por mais 3 anos, mas somente no consignado. Então, aprendi muitas coisas, né? Me dediquei e ia muito mais além do que eu poderia fazer, mas porque ela me dava essa autonomia, não que eu passava dos limites, mas a minha curiosidade me levava a mais do que eu poderia fazer. Depois disso, eu me formei. Saí de lá, fui trabalhar no Hospital Santa Marcelina, permaneci lá por mais 5 anos como enfermeira de centro cirúrgico. Então, fiquei lá só no centro cirúrgico e central de material porque era noturno, mas era pouco na central de material. Então, foi assim minha trajetória, foi um crescimento do dia a dia mesmo, com muito esforço. Dentre isso, tive filhos, tive casamento e tem que equilibrar as coisas, estudo, trabalho e busca do conhecimento. Depois do Santa Marcelina, eu fui para o Grupo Amil, que era próximo da minha casa em Mogi das Cruzes, também centro cirúrgico CME, depois fui para a Santa Casa de Mogi como coordenadora de enfermagem. Então, a partir daí começou a minha saga por mais conhecimento, porque não basta ser só enfermeira, você tem que conhecer mais coisas, né? Conhecer lei, conhecer a BNT, um monte de coisas afins e se dedicar mais, né?
porque você não tem só você tem todo um legado, né? Você tem o seu enfermeiro, você tem toda a sua equipe de técnico e toda a equipe multi, né? Então foi aí que eu comecei a construir minha carreira como coordenadora de enfermagem e o aprendizado. Depois fiquei 1 ano e pouco na Santa Casa, depois eu fui para o grupo Notre Dame e permaneci lá como coordenadora de centro cirúrgico por mais quase 3 anos. Depois eu fui para a CD, que lá foi o meu grande boom da minha carreira, porque lá é um desafio. Trabalhar no Hospital CD não é para qualquer um, porque não é um trabalho ali. Eu falo que é uma missão de vida, não só pelo trabalho que a gente desenvolve, mas pelos pacientes que a gente atende. Então, acho que é tudo uma construção do dia a dia. Então, eu falo que, assim, a palavra para mim hoje é gratidão, oportunidades. Então, tem várias palavras que eu podia fazer uma chuva de palavras aqui, mas é busca mesmo, é dedicação e querer correr atrás, porque a gente não nasce, Marcela, enfermeira coordenadora. A gente nasce, a Marcela, que nasceu e cresceu numa periferia sem nenhuma oportunidade. Então, a oportunidade de quem faz somos nós mesmos. Então, é através de muito esforço e dedicação. Então, acho que sou eu um pouquinho. Esse é um pouquinho da minha história. Então, hoje eu sou a Marcela, mãe do Heitor, da Camila, esposa do William, a coordenadora de enfermagem no Hospital Ortopédico ACD da CME, e tenho muito orgulho da minha trajetória até hoje. Então, assim, eu só posso dizer que essa sou eu. Que linda a sua história, Marcela. Eu me emocionei porque é isso, né? Às vezes as pessoas acham que a gente já nasce, né? Já com essas todas as oportunidades e que as coisas são fáceis, né? E na verdade não é. Você está mostrando que você veio de uma situação super Não é. adversa, que você lutou muito para chegar onde você está, e não é fácil. Mulher com um monte de atribuições que a gente tem, mãe e profissional. E muito bacana a sua história, né? E tem Parabéns. uma coisa, né? Assim, a gente tem que, às vezes, dar um passo para trás para dar dois para frente, né? No meio dessa trajetória, quando eu trabalhava no Hospital Amil, eu era enfermeira assistencial, mas eu tinha um bom salário. E quando era uma maternidade que tinha, eram 2 hospitais na cidade de Mogi, a maternidade fechou. E eu falei, não posso ficar desempregada, né? Tem meus filhos, né? A gente tem marido, mas o marido, a gente complementa a renda, né? Então a gente não Com pode ficar certeza. desempregado. Eu vou mandar para Santa Casa, me chamaram com 10 dias. Eu acho que eu ganhava uns R$ 2.000 a menos, mesmo como coordenadora. Eu falei, eu vou pegar esse emprego, que é melhor pingar do que faltar. E acho que foi a partir daí de ter coragem de enfrentar isso que eu comecei a ver o mundo de uma outra forma. Mesmo na Santa Casa, que muita dificuldade, quem trabalha na Santa Casa sabe, mas a gente pode fazer o melhor dentro daquilo que a gente tem. Então, acho que ali também, por pouco tempo que eu passei, eu consegui construir a minha história dentro da Santa Casa de Mogi das Cruzes. Então, eu acho que isso é que o profissional da enfermagem ou de qualquer área, ele tem que fazer o melhor dentro daquilo que ele tem, mas ele tem que fazer o melhor, né? Diante da situação Perfeito. ali. Então, acho que é isso. Então, minha vida, eu sempre tentei fazer o melhor dentro daquilo que eu tive. A oportunidade, ou sem oportunidade, mas eu sempre corri atrás, porque eu não tinha minha mãe, não tinha uma mãe rica, nem um pai rico, nem abastada. Então, assim, foi com muita dificuldade. E hoje eu posso dizer que eu sou vencedora. Com toda certeza. Você venceu. E a sua família deve ter um baita orgulho de você. E eu tenho orgulho da minha família, viu? Mesmo que a gente veio de lá daquela periferia, eu tenho orgulho de ter a minha família. Ontem até estava emocionada com as minhas irmãs, né? Porque a gente foi apresentar o trabalho. E às vezes a gente fala assim, nossa, a pessoa saiu da periferia. A gente saiu da periferia. Eu vou chorar, gente, eu não quero chorar. Mas é muito difícil, porque às vezes você fica, porque eu não posso? A gente pode, tem que sonhar, né? E tentar correr atrás. Não é só sonhar, mas tem que trabalhar, né? Porque não foi fácil fazer a graduação. Eu trabalhava da 1 às 10 da tarde e morava longe, morava na Grande São Paulo, saía de casa às 4h30 da manhã e chegava em casa às 11h30 da noite. E nesse meio tempo ainda estava grávida do meu segundo filho. Então, assim, dormia Você 4 já horas. tinha a Camila e estava grávida do Do Heitor. Heitor, e assim, e era no último ano da faculdade, então assim, não é fácil, mas a gente consegue, né? A gente só tem que se dedicar um pouquinho mais para tudo que a gente tem que fazer, né? Seja ele pequeno ou grande. Parabéns. Você realmente é uma vencedora. Mas agora a gente vai entrar no nosso tema do dia, que é material consignado. E, obviamente, eu trouxe você porque a CD e você são a grande referência de material consignado. Antes de começarmos a falar do tema de hoje, eu gostaria que você contextualizasse o pessoal a respeito do perfil da instituição, da ACD, para que todo mundo entenda a dimensão do que vocês produzem
e, consequentemente, a sua expertise. Vamos lá. As pessoas não conhecem muito o Hospital Ortopédico ACD, né? Mas é um hospital, como já diz o nome, ortopédico. Então, nós somos um hospital que é o maior número de cirurgias de escoliose são realizados aqui, na ACD, no Hospital ACD. Então, realizamos em torno de 575 cirurgias mês. Isso lembrando que a gente está finalizando o nosso projeto de expansão, né? Que é o aumento das salas, que atualmente nós temos 9 salas cirúrgicas e a partir de final de dezembro, início de janeiro, vamos para 15 salas, então provavelmente vai aumentar em 40% o número de cirurgias, então vai ficar ainda maior esse número de cirurgias mês. Aí, quando eu falo no meu processo de CME, eu faço em torno de 147 mil itens, mas falando somente de material consignado, não estou falando do meu material em geral. Então, desse montante aí, 75% de todo o meu montante que eu faço do meu processo de esterilização, 75% é consignado. E quando eu falo em números absolutos, são em torno de 3.500 caixas mês. Então, assim, o número é bem alto quando você pensa que você precisa de um fornecedor externo para dar certo dentro do seu processo, né? Que é uma logística, né, gente? Não é só assistência indireta que a CME, né, presta ao paciente, mas essa logística que você depende de um fornecedor externo. E os descartáveis, que também têm em torno de 11.400 itens recebidos mês também, que faz parte da CME. Então, sem contar o número de fornecedores, que minimamente são 35 diariamente, então são entregas e retiradas, em torno, quando é emendas de feriado, 50 fornecedores. Então, imaginem, né? Então, é uma loucura. Marcela, aproveitando que você falou sobre a expansão, conta um pouco para gente qual era a infraestrutura que você tinha para atender essas 3.500 caixas de consignado. Olha, Caio, tinha uma infraestrutura de mais ou menos 127 metros quadrados. E atualmente, hoje, eu tenho uma infraestrutura de 565 metros quadrados. Então, é um orgulho ter uma CME tão tecnológica, tão maravilhosa, tão linda como ela é. Então, assim, ela não é só uma CME que expandiu em tamanho, ela é uma CME que ela é informatizada, gente, ela é diferenciada, ela é informatizada, o sistema de rastreabilidade é diferenciado, ele foi desenhado para ela. A nossa temperatura, ela é verificada a cada 15 minutos, ninguém fica com prancheta e nem com caderninho ali anotando, porque ela faz essa medição automaticamente, já sobe para o nosso sistema, que eu vou contar assim no decorrer, né, da nossa conversa, né, Cá? Mas é uma CME que ela veio atender com uma maior segurança, não só, né, para o paciente, mas para o colaborador e para todo o processo, né? Porque a CME, ela não é só, como é que eu posso falar, o processo do material. Ela tem a parte também de documentação, a rastreabilidade, a segurança do médico, a segurança do paciente e a confiabilidade. Então, acho que esse é o nosso diferencial hoje. E você fazia esse milagre com quantos equipamentos? Conta pra gente, quantas autoclaves você tinha e lavadoras, enfim. E aí, se É, você quiser, Marcela, já contar um pouco para nós como é o fluxo do consignado, então, a partir da hora que tem um agendamento, por exemplo, de cirurgia, ou que esse material chega para você, um pouquinho para a gente, como que você organiza esse fluxo e processa esse material? então, anteriormente eu tinha 3 lavadoras, 3 autoclaves e deixa eu ver, uma esterilizadora em baixa temperatura, né? Atualmente, hoje eu tenho 5 lavadoras, eu tenho 5 autoclaves e 2 esterilizadoras em baixa temperatura. Então, fora os outros acessórios, ultrassônicas, outros equipamentos que eu não vou falar marca, né? Então, eu não tô atrelada a ninguém, então eu não vou falar. Mas, assim, tudo que uma CME deveria ter, a CME da CD hoje tem, não só de equipamentos, mas também a parte ergonômica do colaborador. Então, foi pensado em tudo. Quando eu falo do meu processo em si que eu inicio, o meu recebimento de material, ele não começa só na CME, né? Eu falo que a cirurgia começa lá, que a gente fez assim uma propaganda anteriormente, se a cirurgia começa aqui, a cirurgia tem que o processo cirúrgico, mas começa lá no agendamento, a gente brinca assim, mas começa lá no agendamento e guias, né? Porque tem toda a parte burocrática. Então, autorização, guia, em parte, negociação com convênio. Depois de toda essa parte burocrática, ela sobe para o sistema TASI. Hoje, atualmente, nós utilizamos o sistema TASI. E com o nosso sistema de rastreabilidade, ele tem essa integração.
Então, isso para a gente é fantástico, porque anteriormente nós fazíamos isso tudo manual. A gente ainda olha atualmente as autorizações, porém a parte de digitação, etiquetação, da informação está tudo dentro do sistema, por conta dessa integração. Então, hoje o fornecedor chega lá, ele fala, sou de empresa X e o meu paciente é tal. Então, eu vou dentro do meu sistema, porque às vezes um paciente ele tem 5 empresas autorizadas. Então, o sistema ele já me traz ali, quando eu abro, tem 5 empresas. A empresa da Camila, do Lucas, a do Pedro e a da Marcela. Aí eu vou receber a empresa da Marcela. Então, quando eu abro aquela ali dentro do sistema, eu só dou um único comando. Eu já imprimo etiqueta, ali vai ser o nome do paciente, data da cirurgia, hora, data de nascimento, qual é a empresa. E aí isso vai alimentando vários processos dentro do nosso sistema. Por quê? Para tornar o nosso processo seguro. Então, número de caixas, a gente faz a fotografia das caixas, porque o material consignado, ele tem um alto custo. E a gente começou com essa história, eu vou contextualizar rapidamente para vocês entenderem como é que nós chegamos nesse momento. Quando eu cheguei na CD, nós trabalhávamos com essa parte de fotografia, mas ela era de uma forma bem manual, uma máquina fotográfica, então a gente fotografava os materiais, fotografávamos as etiquetas, a primeira etiqueta e a última, para saber quem eram os pacientes, porque era uma salada de fruta, né? E também fazíamos digitava todos os dados do paciente, nome, data da cirurgia, horário. Então, assim, quando você tem o humano fazendo isso, você tem um erro enorme, porque por vezes você tem 1, 2, 3 pacientes com o mesmo nome, ou primeiro ou segundo sobrenome iguais. Então, a gente tinha um grande risco de ter troca ali de identificação e de material. Hoje, atualmente, nós não temos isso. Então, começamos assim, então, tirávamos a fotografia, baixávamos no computador, então, colocava o fio na máquina fotográfica, colocava no computador, aí baixava, as imagens, imprimia, e essa impressão não tinha nenhum dado do paciente, só aquela primeira etiqueta que eu tirava a fotografia, que às vezes também podia se perder ali no meio se o colaborador se perdesse numa conversa, e fazíamos dessa forma. E aí, um certo dia, uma pessoa estava lá mexendo no nosso sistema, eu falei, aí minha chefe, que isso é a ideia da gerente de enfermagem Adriana, né, que é ela que começou com essa ideia da fotografia. Um dia ela falou que eu tinha que trazer um pouco de, como é que eu posso dizer, inovação, e que tinha que fazer alguma coisa. Aí eu pedi ajuda, né, pro meu parceiro, que era o Lucas, que ele já estava lá dentro. E um dia ele pensou e foi trazendo. Então, assim começou esse processo de rastreabilidade diferenciado por consignado dentro da CD. Então, ele conseguiu trazer essa solução para a gente. Então, hoje, o nosso sistema, ele é todo informatizado, mas desenhado para o material consignado, porque assim, a maioria da rastreabilidade hoje é só para o material interno. Hoje não, o nosso é interno e externo, porque o que dá mais trabalho hoje dentro da CD é o externo, pensando que 75% do 100% é só material consignado. Então, o próprio sistema que a gente tem internamente, né, que é o nosso, ele não consegue trazer toda essa gama de detalhes, de segurança, como é o nosso sistema hoje. Então, aí quando eu começo o meu recebimento, eu já começo dentro do sistema, então eu vejo quem é o paciente e qual é a empresa, porque como eu disse, às vezes tem 5 empresas, eu dou somente um comando, então eu já imprimo as etiquetas com esse nome e a partir daí eu começo o recebimento. Então eu começo a conferência item a item, eu identifico todas as caixas, tampas, porque a maioria dos cases eles são de transporte, eles não são cases que são próprios para a esterilização, então eu tenho muitos cestos, então ali eu começo a avaliar o recebimento, avaliar a caixa, eu avalio o peso, porque é ali naquele momento que eu vou pesar também minhas caixas, que o que a gente tem na nossa instrução de trabalho é caixas até 9 quilos, então a gente também faz esse peso, mas a maioria ela tem menos do que isso, porque a maioria dos materiais são pesados e grandes, então a gente também não coloca muito material nos nossos cestos. Então, isso vai acontecendo lá no recebimento, porque às vezes eu recebo 10 caixas, dessas 10 caixas elas viram 15 caixas, 20 caixas, 30 caixas, porque muitas vezes as caixas são de transporte, são termoplásticas, ou elas não têm nenhum tipo de condição de seguir com o processo, né, de limpeza, nem de preparo e nem de esterilização. Fotografamos, imprimimos as imagens e colocamos dentro de uma pastinha, que eu vou falar um pouquinho, vou já aproveitar o gancho e falar sobre o nosso sistema de cores,
que a gente tem muito número de consignados, tanto dentro do expurgo quanto da área de preparo e do arsenal, né? Do preparo, da esterilização também, então todos ali do nosso processo da CME, a gente tem muito material consignado. Então, como é que a gente fez para poder identificar? Então, eu vou falar um pouquinho do sistema de cores aproveitando no gancho, falando já seguindo aí o fluxo. Então, quando eu recebo aquele material lá no recebimento ou consignado, porque lá também recebo material particular, né? Então, quando eu recebo consignado, eu pego uma pastinha amarela. Então, todo esse processo que eu recebi é o vale, as etiquetas que eu deixo a mais impressas, e esse processo de fotografia aí, que a gente chama também de folha de porta, que vai acompanhando todo o processo para saber quem recebeu, quantas caixas chegaram, quantas elas foram desmembradas. Ali também eu coloco, que é bem desenhado, tá, gente? Pra gente não perder nenhum momento. Eu tenho ali ótica, se eu recebi ótica, qual que é o processo dela, se ela é em baixa temperatura, se ela é autoclavável, se eu tenho serra, se eu tenho perfurador, então ali está detalhado. Por quê? Quando o colaborador olhar, ele tem que saber o que que ele vai receber ali e o que que ele vai caminhar durante o processo, tanto de limpeza quanto de preparo e esterilização. Então, eu coloco toda essa documentação dentro de uma pastinha amarela. Por quê? Encaminho esse material para o expurgo. Porque às vezes eu tenho um monte de material consignado de devolução. Então, no meu final da tarde, eu tenho, 15 cirurgias de devolução lá, fora que estão ocorrendo, mais 15 ou 20 ou 30 para preparo do próximo dia. Então, as pessoas precisam olhar visualmente e entender tudo que está na pastinha amarela é material de preparo, então ela tem prioridade na fila. E as que são devolução, que desceram do centro cirúrgico, elas sempre vão estar em pastinhas vermelhas, a documentação. Então, as pessoas já reconhecem que o material ele é de preparo, então ele tem preferência. Então, esse material com essa pastinha, ele acompanha lá na área de preparo também, e a gente também coloca uma plaquinha de horário. Por quê? Eu tenho muitos materiais, eu tenho 15, 20 materiais para limpeza, na área de limpeza, e a gente tem que escolher também qual é o horário. Então, a gente fez uma plaquinha como se fosse um crachá com números grandes de horário: 6 horas, 7 horas, 8 horas, 6 e meia. Então, você, além de ver a plaquinha, a pastinha amarela, você vê a plaquinha de horário. Então, são esses dois processos que acompanham o material, como se elas fossem uma placa de identificação mesmo quando é o paciente. O paciente é a etiqueta e o material é a pasta e a plaquinha de horário. Então, ela acompanha na área de preparo também. Mesmo o material particular é a mesma coisa, ele chega, ele vai ficar com a pastinha amarela, ele vai para a área de preparo com a pastinha amarela, que também é material de preparo. E quando esse material ele é preparado e ele passa para a área do arsenal, ele muda as pastinhas. Por quê? Porque quando ele está estéril, essa pastinha documentação fica verde, se for consignado, e se for material particular, a pastinha é azul. Aí, o que que tem de diferente? A nossa etiqueta de esterilização, que é a de rastreabilidade, que a gente vê todos os dados, nome do paciente, data, quando a gente faz as etiquetas para rastrear mesmo o material consignado, as etiquetas também são de cores diferenciadas, que a gente identifica as caixas. Então, todo o material consignado, ele é amarela a etiqueta. E todo o material particular, a etiqueta é azul. Então, a gente costuma querer acompanhar essa identificação. Então, no arsenal também você já sabe o que é consignado só de você olhar visualmente. O que é material particular é azul e o material da casa, a etiqueta é branca. Então, você já sabe onde procurar esses materiais. Aí, continuando nesse processo, os nossos materiais, quando eu falo de material consignado, o nosso material consignado, ele obrigatoriamente ele deve passar pelo processo de termodesinfecção, com exceção dos materiais que são sensíveis, né, e que não podem passar pelo processo. Mas todos os materiais consignados, implantáveis, ele precisa passar por uma limpeza automatizada. Então, seja ela ultrassônica ou termodesinfecção. Então, a gente tem esse processo já bem definido e descrito, com exceção daqueles que não pode realmente passar por esse processo devido, né, à fragilidade do material. Todo o material que você recebe, você falou que passa pela limpeza automatizada. Você faz algum processo manual prévio? Faço sim. Então, eu tenho o jato de vapor, né, para materiais canulados, difícil limpeza, reentranças, os meus meninos utilizam bastante. Hoje eu tenho 2 materiais, né, eu não sei se eu posso falar marca, eu vou falar, tá, que eu não tenho nenhum conflito de interesse. Então, eu tenho 2 steamer, então a gente utiliza muito o steamer para materiais canulados,
E para materiais de difícil mesmo, limpeza, e eles utilizam bastante. Então a gente também passa escovas, então a gente tem todo um processo muito bem desenhado. Então a gente começa como? Limpando com as escovas, apesar de que assim, as pessoas utilizam muito chimbe para quem tem materiais de lipoaspiração. Eu não tenho cirurgia plástica, mas eu tenho muito material canulado. Então a gente inicia previamente com a escovação manual e posteriormente com o steamer, para a gente poder garantir essa limpeza. E depois esse material vai para termo. E dependendo do lumen, ele vai para ultrassônica. Então está tudo bem descrito isso. Então, se for os lumens como determina a RDC, eles vão para ultrassônica. Então, esse é um processo muito bem definido lá dentro da nossa CME. E você tem algum teste para que você monitore a limpeza? Eu monitoro na área de preparo, eu tenho os materiais que são, né, de escolha, como são materiais de escoliose, então todos os materiais de coluna, escoliose, artroplastia de quadril e joelho, a gente faz o teste de ATP. Nós realizamos esse teste de ATP e realizamos em torno de 280 testes mês, que é o número total de cirurgias desse montante, e fazemos esse teste nesses materiais. Nós desafiamos o nosso próprio processo, porque hoje eles estão até num momento de redefinição, né? O que a gente utiliza hoje, que é a outra empresa, não vou também divulgar a empresa, eles falam hoje de 100 RLU, a gente utiliza 10, então até mesmo para os endoscópios, porque a gente também faz nos endoscópios e nos fibroscópios, então a gente desafia o nosso próprio processo atualmente, então 10. Ele volta para a área de limpeza. Então, assim, o nosso número também é baixo quando você pensa, não dá 3%. E quando você vai ver esse material, a maioria deles são o fibroscópio, que ainda assim dá um resultado que é um pouco maior do que 20 ou 30, e a gente devolve ele para a área de limpeza. Então, assim, a gente desafia o nosso próprio processo e utiliza, assim, esse teste pós-limpeza aí. Mas só para ficar claro para todo mundo, então você faz em todas as cirurgias de coluna, você escolhe dentro daquele kit, daquelas 40 caixas que você recebe, você escolhe um instrumental que seja mais complexo, que tenha mais reentrâncias, e você faz o teste de ATP. É isso. E, exatamente, de coluna, de escoliose, materiais canulados de difícil limpeza, artroplastia de quadril e joelho, então a gente pega esse material de maior dificuldade. E às vezes também pegamos parafusos, hastes, que são os que ficam, né, implantado no paciente. Então a gente sempre tem esse histórico. Por que também isso é importante? Porque quando a gente tem alguma infecção, a gente cruza esses dados, né? Será que realmente a limpeza foi efetiva? Será que ela foi lavada como deveria? Porque assim, não que a limpeza manual ela não seja efetiva, mas se a gente tem um processo protocolado, por que que eu vou fazer diferente? Então eu sei que se ela não for uma limpeza efetiva, o meu teste ele não vai ser bom. Ele não vai atingir o que deveria. Então a gente faz esse número grande. Quando eu penso que eu faço 575 cirurgias mês, é grande o número, né? É mais da metade do número de testes que eu realizo. Então eu desafio o meu processo diariamente. Com certeza. Eu te perguntei porque, como a RDC é muito vaga em relação ao monitoramento, os enfermeiros têm muita dúvida em relação à frequência de aplicação do teste. Então, foi muito bacana você dizer como você faz, que fica como uma referência, mais uma referência para os profissionais. Porque tem gente que faz por amostragem, né? A gente não faz por amostragem, antes a gente não tinha isso assim bem definido, tinha uma amostragem menor, e aí como a gente tinha vários protocolos para evitar infecção de sítio cirúrgico. Então, nós começamos o trabalho muito junto com a Camila, que é coordenadora do centro cirúrgico. Então, a gente faz várias ações juntas. Então, uma das coisas foi o teste ATP. Então, eu não vou fazer no meu material da casa, porque o meu material eu uso ele 25%, ele não tem nenhuma conformidade complexa. Por que que eu vou fazer instrumental? Porque o teste é caro, né? Se a gente pensar. A gente tem que pensar também na empresa, né? Porque a gente aumenta o custo, mas eu tenho que pensar também, né, na segurança do processo. Então a gente excluiu os materiais da casa, como os instrumentais da casa, e vamos fazer o que tem mais dificuldade, né? Que é o material que a gente consignado, que é o maior número, né? E de maior dificuldade e aquelas reentrâncias que a gente não consegue, e principalmente os canulados
e os implantáveis. E as escolioses, que são cirurgias enormes, né, de 8 horas. Então, assim, a gente consegue rastrear tudo isso. Então, uma coisa vai casando com a outra, né? Então, você, quando tem, que a gente quer que não tenha nenhuma infecção, quando a gente cruza os dados da CME que você levanta no detalhamento, é zero. Então, a gente tem orgulho disso, né? Antigamente a gente discutia muito o processo da CME na esterilização, né? Hoje o processo da CME começa na área de limpeza. Se não tem limpeza, não tem processo nenhum, né? Então é isso que a gente pensa atualmente. Então isso é importante para os profissionais que trabalham na CME, né? Que tem que dar importância lá desde o início da entrada do material, porque se ele não está limpo, ele não tem mais nada, né? Então vamos parar por ali. Então é isso. Perfeito. Marcela, você tem ciclos específicos de esterilização? Você tem um ciclo, por exemplo, para material leve, que seria o material da casa, e um ciclo para os consignados? Eu tenho 4 ciclos programados, né? A gente não tem aquele monte de ciclos, tem alguns hospitais que têm bastante ciclos, eu tenho 4 ciclos. O do instrumental que vai consignado, ele chama instrumental pesado. Aí eu tenho instrumental leve, eu falo que é ciclo flash, que não é um ciclo flash. A gente tem que renomear, que eu gostaria de colocar ele na próxima validação, eu vou renomear meus ciclos. Por quê? O meu ciclo flash, ele só tem. Quando eu valido o meu equipamento, vou falar um pouquinho da validação para vocês para chegar nesse momento. O meu ciclo flash ele só diminui o tempo da secagem, porque eu valido com todos os parâmetros, todos os pulsos, todos os tempos iguais, do pesado e do leve. E aí eu só tenho uma diminuição do tempo de secagem, por quê? Na hora que eu valido o meu equipamento é só com 2 caixas. Por quê? Pode ser que tenha um acidente, pode ser que a caixa está sem integrador, que na ACD é proibido liberar a caixa sem integrador, porque muitos hospitais liberam, né? A gente olha todos os parâmetros, processos. Aqui na CD a gente não pode, então a gente tem que reprocessar a caixa. Então, por isso que a gente validou esse ciclo flash, que não é flash. Ele é um ciclo normal, porém, como máximo eu coloco 2, 3 caixas como foi validado, a gente diminui o tempo de secagem. E tem o ciclo praia, que eu tenho um equipamento que a gente nunca utilizou, mas eu tenho ele validado. Então eu tenho basicamente esses 4 ciclos. E esse meu ciclo pesado, ele é validado com todos os materiais consignados que eu utilizo. Então, eu peço para as empresas empréstimo das caixas. Então, eu peço caixas termoplásticas, eu peço caixas pesadas de coluna, caixas de prótese de quadril e joelho, que também são dificultosas. Então, eu faço esse misto dentro da minha carga e eu valido todos os meus equipamentos, tanto da limpeza, né, que é as minhas termo, quanto as minhas autoclaves. Então, a gente faz esse desafio com o próprio material consignado que a gente utiliza. Então, tem caixa termoplástica validada? Tem. Por quê? Porque ela, às vezes, sai molhada. Então, o que que eu faço? Eu também tenho que desafiar o meu equipamento, né? E a minha carga. Então, eu acabo colocando, porque nem sempre eu consigo tirar essas caixas, porque muitas vezes vem placa com identificação de tamanho. Então, eu não consigo desmembrar essa caixa, porque senão, no final, quando chegar lá no centro cirúrgico, dá problema com a equipe cirúrgica. Então, eu acabo validando todos os materiais de maior dificuldade, peço um empréstimo para o fornecedor e a gente valida com todos os materiais que a gente utiliza diariamente. E no meu ciclo leve também, a gente também tem essa, que não é bem leve, né? Que a gente só fala que é um ciclo misto, mas a gente não colocou misto, mas é leve o nosso, porque aí tem container, tem SMS, vocês têm uma caixa de consignado junto. Então, a gente também coloca nesse ciclo para a gente poder desafiar o equipamento também. E dentro desse processo de validação, eu valido esse equipamento todos os dias dentro do meu sistema. Por quê? Quando eu monto a minha carga de esterilização, eu fotografo a carga, então ela tem que estar exatamente como ela foi validada, com o número de caixas e mais ou menos o número de grau cirúrgico, porque também se eu tiver alguma infecção ou algum problema na minha carga, eu consigo rastrear através das fotografias todo o meu ciclo. Então, assim, a gente não precisa mais ficar se preocupando, oh, será que está certo, será que está errado? Não, porque eu validei e ele tem que manter assim, porque a gente consegue buscar dentro do próprio sistema a validação diariamente, pelo próprio profissional quando ele monta a carga. Marcela, você já adiantou uma pergunta que eu ia te fazer, que era em relação realmente a se você solicitava os materiais das empresas para fazer a qualificação. Porque eu visito muitos hospitais e vejo que muitas vezes o que é qualificado está muito distante do que é feito no dia a dia. E aí a função da qualificação se perde, né? Totalmente. A gente não, a gente faz o que ela realmente é.
É dificultoso? É, não é fácil, porque às vezes dá errado, às vezes a caixa sai molhada e aí a gente chama o dono do equipamento, né? Que é a empresa, né, que produziu. E ela vem aqui, ela tem que entender o porquê, né? Porque se a caixa foi fabricada, ela tem que ter, e às vezes é caixa de aço. Então, assim, a gente tem que também desafiar o equipamento. Não é só falar, ah, é culpa do fornecedor. Não, a gente também tem que ver onde é que tá errado. Porque eu desmembro, eu peso. Eu tiro da caixa plástica, então, né, tem que ser as duas coisas. Então, não pode ser só o material. Às vezes o equipamento também tem algum problema. Então, a gente desafia as duas coisas, o material e desafia também o equipamento. Então, a gente faz como a gente trabalha todos os dias. Perfeito. Mas a gente sabe que a complexidade dos itens que você processa, o grau de dificuldade é enorme. E eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que você faz a inspeção da limpeza no preparo, quando você recebe esse material. Esse material, após o processo, né, seja ele de forma automatizada ou manual, ele passa para a área de preparo, né? Então, a inspeção, ela é feita lá na bancada pelo colaborador e ele tem vários apoiadores, né? Como a gente já tinha dito, a gente tem o teste de ATP, a gente tem a lupa que a gente utiliza, a gente também tem o boroscópio. Então, o boroscópio a gente fala que é o endoscópio do canulado, então a gente também tem esse apoio. Então, a gente tem vários apoiadores aí para também validar o nosso processo aí, para ajudar. Então, você consegue ver até o canulado dentro, como é que tá. Porque às vezes você tá lá jogando um pouquinho de ar, você não consegue entender por que que aquele canulado não para de sair sujidade. Porque às vezes você lava lá no expurgo, mas na hora que você começa lá na área de preparo mesmo, com aquela lençolzinho branco lá, você começa a ver aquela sujidade saindo e não entende. Então hoje a gente também tem o boroscópio para nos apoiar. Então, cara, a gente tem a lupa, a gente tem o boroscópio e tem o teste mesmo de limpeza, que é o ATP. Então, a gente faz toda essa inspeção rigorosa ali no processo, na área de preparo. E você faz uma inspeção na devolução para as empresas? Na devolução, eu acabo. Na devolução, na realidade, toda a minha limpeza ela é automatizada. Então, o que que eu faço? Eu trato o meu material de entrada como se ele fosse entrada de preparo. Então, eu faço toda aquela limpeza, tanto do canulado quanto de qualquer outro material de dificuldade, mas a limpeza ela é toda automatizada. Então, o material já sai seco, a gente não faz essa inspeção, até porque a gente não tem tempo hábil para isso, tá? Então, quando a gente está ali montando, porque depois a gente tem que remontar as caixas, né? Porque a gente desmonta. A gente faz o desmonte aqui na CD. Então, a gente vai começar a organizar as caixas, a gente visualiza, mas dificilmente a gente tem material sujo ali na área de devolução. Porque o material, além dele fazer aquela pré-limpeza nos materiais de difícil limpeza mesmo, a gente faz a limpeza automatizada e também tem já lá uma equitação prévia lá no centro cirúrgico, né? Então isso ajuda, né, a pré-limpeza lá em cima. Então você também não fica com aquele material todo aderido. Então a gente já faz todo um processo bem desenhado, iniciando lá no centro cirúrgico. Então, assim, e outra coisa, a gente, se tiver algum material com sujidade, a gente notifica o nosso próprio setor, tá? A gente notifica como evento. Então, assim, a gente sabe que não é um evento, mas a gente notifica para a gente ter essa notificação na nossa plataforma, porque assim, a gente deixou de fazer algum processo correto, né? Então, a gente também notifica se o fornecedor lá tem que parar o processo dele de devolução porque o material está sujo. Porque não é justo o meu colega receber um material sujo que saiu da CD por relapso, né? Por ser um processo que alguém foi relapso lá na área de limpeza. Então, a gente notifica também o nosso próprio setor. A gente nos notifica. Ah, que interessante isso. Até porque essas empresas, elas não podem nem ter pia dentro Não da empresa, pode. é proibido pela vigilância sanitária. Então, assim, às vezes, realmente, né, o motorista, ele não vai sair de nenhuma instituição, obviamente, com material sujo, né? Ele vai pedir para que você reprocesse. E Sim, é interessante você ter esse índice de qualidade. sim. A gente, dentro do nosso sistema também, a gente colocar uma trava de barreira desde a entrada do material. Então, a gente também quer, desta forma, não só, porque a gente também notifica bastante as empresas, né? Mas a gente também tem que nos notificar. Então, como eu não notifico, eu também tenho que notificá-lo. Então, atualmente, já pegando esse gancho e voltando um pouquinho lá no recebimento, eu também tenho um flag que eu posso dar dentro do sistema, quais são as condições
que eu estou recebendo essa caixa? Porque eu estou qualificando o meu fornecedor. A caixa está com condições de preparo, de limpeza, o material veio sujo, o material está enferrujado, então assim, a gente também tem que qualificar esse fornecedor. E por que não o fornecedor também qualificar o meu serviço, né? Eu também vou mandar esse material para outro hospital. Então não é justo que o fornecedor ele seja punido por uma coisa que o meu hospital não está fazendo corretamente, né? Então a gente fica de olho nisso também. Bem interessante isso. Essa maturidade, né, na qualificação do seu próprio processo, né? Mas isso quem traz para mim é o meu processo de rastreabilidade, que ele é muito flexível e eu falo que ele é infinito e além, que você pode desenhar da forma que você quer, né? E isso é um diferencial, porque você pode cobrar. Hoje eu posso cobrar até o meu fornecedor do horário que ele está me entregando. Então, semanalmente eu também, não sei se a gente vai entrar nessa parte, mas semanalmente eu faço uma reunião interna nossa, que a gente fala a porcentagem de entrega e quem são os ofensores do processo, os 10 mais, ou os 10 menos, né? Você tem uma blacklist, então, assim. Eu tenho, exatamente. Marcela, você tem mapeado o quanto tempo você demora para processar determinado kit? O que que a gente tem aqui na nossa instrução de trabalho? Que minimamente 6 horas, porque às vezes entra inclusões de cirurgia ou alguma urgência interna de material de paciente internado. Então eu preciso ter um material em tempo hábil. Mas tem alguns trabalhos da Giovanna e da Thaís, né, que elas falam em 10 horas para processamento de prótese total de quadril, sem dizer assim as entraves que elas encontram e as dificuldades, né? Mas eu peço 6 horas minimamente. Por quê? Porque eu também tenho uma limitação aqui de horário, eu tenho uma delimitação de horário, né? Então, devolução por conta desse fluxo de consignado. Então, a minha devolução ocorre das 7 às 13, então não adianta o fornecedor quiser vir retirar no período da tarde, ele não vai conseguir, a não ser que seja assim, ele fala, porque é uma extrema urgência, nós vamos avaliar o nosso processo, porque eu também tenho que pensar no meu processo interno. E aí, cirurgias do primeiro horário do próximo dia, por exemplo, que são as cirurgias do primeiro horário, são cirurgias das 6 às 10, o fornecedor ele tem que entregar até as 13 do dia anterior, até as 13 horas. Eles entregam? Não, 24% só é o nosso número. Então, assim, é bem ruim. Aí eles, aí eles entram na blacklist, nessa Ele, situação. ele, ele entra na blacklist, exatamente na blacklist ele entra. Então, a gente tem isso mapeado, a gente tem os horários para entrega e materiais e cirurgias que vão começar após as 11 da manhã do próximo dia, eles têm que ir até as 19 horas. Então, assim, eu não tenho um horário para cada de tempo de preparo, para cada de preparo total do material, por conta de eu ser um hospital eletivo, mas a gente pede 6 horas minimamente a partir do momento que o material está na área de limpeza. Mas, quando eu tenho sabido anteriormente essa informação, eu já paro o equipamento. De limpeza, eu já paro o profissional, eu já paro a minha autoclave, então a gente já trabalha de uma forma diferenciada, né? Porque eu já não tenho essa entrada de materiais de urgência, mais minimamente 6 horas. Mas, quando a gente tem uma dificuldade de entrega de material, a gente faz essa logística interna aqui, que a gente já consegue essa loucura, assim, mas assim, mapeado por tipo, não, cara, a gente não tem, porque a gente é um hospital eletivo, então a gente prima que a empresa ela cumpra o horário, porque assim, senão eu vou ter que delimitar por muitos materiais, né? Então a gente prima que ela entregue mesmo no horário que a gente estabeleceu. Atualmente, Marcela, você possui um sistema informatizado, que você vem contando um pouquinho dele ao longo das suas respostas, que te possibilita rastrear todo o seu processo. Mas você pode falar para a gente como era antes essa rastreabilidade, antes do sistema? Porque tem muita gente que vai nos ouvir e que não tem sistema de rastreabilidade. Aliás, a grande maioria das pessoas, mas que tem a necessidade de saber exatamente tudo o que acontece no processo para aquele paciente. Então, eu acho pertinente você explicar um pouquinho para a gente como você fazia antes. Anteriormente era tudo de forma manual, então nós tínhamos já um impresso pré-definido, né, de todas as áreas, né, desde o recebimento até a finalização. Então a gente
iniciava com uma folha chamada folha de porta. Então, essa folha de porta, a gente trouxe ela para dentro do sistema. Então, ali estava o recebimento, a área de limpeza, a área de preparo, a área de esterilização, o arsenal, quem retira o material no arsenal, quem confere no centro cirúrgico, quem confere na sala e a devolução. Então, é uma planilha geral, então a gente fazíamos toda de forma manual. O sistema em si, ele veio, de início era somente por material consignado. Então, assim, daquela forma que no início eu falei com vocês sobre a câmera fotográfica, então nós fazíamos daquela forma, recebíamos o manual, digitávamos toda a etiqueta, então assim, a gente perdia em torno de 5 minutos para digitar os dados do paciente, porque a gente alimentava a planilha de quem eu estou recebendo, o horário, a data, quem era o paciente, quem era a empresa, e depois eu também digitava as etiquetas e puxava toda a autorização. Depois nós recebíamos, aí fotografávamos na máquina, colocávamos na entrada USB, baixávamos, que às vezes dava o maior problema para fazer essa transferência de dados, né? Uma pasta compartilhada. Por vezes sumia, porque são muitas pessoas mexendo. Aí eu tinha que tirar a foto da primeira da etiqueta e no final também, porque tinha várias pastas abertas, vários pacientes, então a gente não podia errar. Era muito difícil, cara, assim, às vezes eu falo para os meninos, como a gente conseguia fazer tudo isso de forma manual? A gente se esforçava bastante, não tinha erro, eram poucos, mas assim, não tinha material misturado, e isso era um fato, mas a gente demorava muito tempo para começar assim a receber o material, às vezes 10 minutos, dependendo de quem é a pessoa que estava do outro lado ali, que ela não tem aquela habilidade para mexer num computador, era mais ainda. Então a gente ganhou tempo, a gente ganhou segurança. Então, isso trouxe muita segurança no nosso processo e qualidade, né? Então, a gente consegue hoje tudo que a gente fazia de forma manual dentro do sistema. Então, a gente fazia muita coisa manual, mas é todo o processo. Então, assim, e quando você depende do colaborador para fazer de forma manual, você tem alguns riscos, né? Porque nem sempre na hora que aconteceu ele coloca. E o que a gente, eu brinco muito na CD, que a gente trabalha dentro do Big Brother, porque a gente tem alguns eventos, ou porque não sabe onde está o material, ou porque às vezes acontece de na hora do preparo eles não acharem e a gente vai olhar nas câmeras. Então, você tem o Big Brother. Quando você depende do colaborador para colocar horário, você fica meio perdido. Então, você tem que retroceder 10 passos para você conseguir acompanhar todo o processo. Então, era muito difícil, assim, porque você já faz aquilo todos os dias. Mas quando você começa a fazer de forma informatizada, você não quer mais. Quando tem algum problema, porque às vezes tem essas quedas de energia que começam agora no verão com essas chuvas, nossa senhora, é um desespero, porque daí dá a queda de energia mesmo entrando no gerador, demora um pouco para voltar, né? Aquele desespero, porque ninguém quer mais fazer. Eu acho que hoje ninguém quer mais voltar para trás, porque assim, era tudo. Você está colocando as caixas na esterilização, você tinha que ficar escrevendo detalhadamente. Hoje não. Hoje, quando você inicia o recebimento do material, ele gera um QR Code ou um ID único. Então, ele segue desde a área do recebimento até a dispensação, até a devolução. Então, você só faz leitura de código de barra. Isso aí, olha para isso. Então, assim, a informatização está aí para ajudar, né, para eliminar isso. Então, além de você tirar todo esse processo manual, você traz muita segurança, agilidade, tempo hora-homem nessas coisas que você perde tempo. Então, você não imagina o quanto você perde de tempo fazendo pequenas coisas, como fazer escrita manual, né? E o erro, né, que ali você erra, passa um branquinho, e você ir ali com o sistema, você não tem como errar. E se você errar, você tem que comunicar, porque você não consegue mexer, né? Você não tem essa autorização. Então, a segurança que traz para o processo Você não consegue adulterar, né? E não minimiza os consegue. erros, né? Demais, De demais. Então, pessoas, assim, né? Porque somos é tudo, né? humanos. Pessoas, erros humanos, são A gente muitas se coisas. distrai, toca o telefone, você manda uma mensagem de WhatsApp, para que você volta, você já não lembra muito bem o que você estava Já, fazendo. Tem a exatamente, você troca está do plantão, conversando, né? isso, Tem a troca de exatamente. plantão, e aí a pessoa está com foco já para ir para outro, está correndo, e quando você vê, a informação se perdeu. Se perdeu. Então, assim, hoje você não tem como ter essa perda dessa informação. E aí, o que a gente tinha muito, né, era
às vezes você recebe 10, 15, 20 caixas de um paciente, ele se distraiu ali, num lapso, distraiu. Trocou não, na hora que ele foi ali mexer em alguma coisa, no WhatsApp, por exemplo, ou foi atender um telefone e trocou ali uma bandeja. Supostamente, né? Vamos supor. E você se perdia ali naquele momento. Hoje você não consegue, porque você tem que validar as fotografias na hora do preparo. Então, assim, olha que coisa. Não tem como, você tem que validar. Então, assim, dentro do próprio sistema, você tem que validar essas fotografias, porque senão você não consegue caminhar com o processo. Então, assim, é outro mundo. Assim, a pessoa, ela fica limitada a errar. Então, assim, ela não consegue errar porque o próprio sistema, ele não deixa com que ela erre. Então, assim, eu não sei nem descrever como era antes, que nem eu quero lembrar. Com certeza foi um grande ganho. Vamos deixar esse Foi. passado para trás, né? Foi, vamos deixar esse passado para trás. Agora a gente só quer colocar mais melhorias, porque quando tem algum erro de processo, eu vou te falar, viu? Coitado de quem tá atrás do sistema, viu? Que daí dá uma agonia. Eu falo assim, ó, deu um problema no meu processo e eu preciso fazer isso para melhorar. É possível? É. Aí eu começo. Já conseguiu? Já conseguiu? E assim, é muito engraçado, não sei como eles aguentam, mas quem é o cabeça lá que fica atrás, o desenvolvedor lá, sofre um pouquinho, viu, Cá? Mas é para É, trazer segurança para o processo, né? com certeza. E a gente, a enfermeira, quase não é insistente, Nem um pouco, nem nem um um pouco, pouco, né? nem um pouco. Mas você me falou que você chega a receber até 5 empresas por paciente. Sim, Isso é uma loucura, né? É muito material. total, total. Marcelo, uma dúvida que muitos enfermeiros têm. Como é que vocês tratam o explante na CD? O explante, ele tem uma instrução de trabalho, né, uma IT, que ela é bem descrita. Então, a partir do momento que o material é explantado lá no centro cirúrgico, ele já vem com as etiquetas identificadas e ela é protocolada pelo colaborador do centro cirúrgico em um caderno próprio. Esse material é encaminhado para a CME dentro de um saquinho e com as etiquetas do paciente, e a gente já sabe que é material de explante, já está no caderno protocolado. Então a gente já encaminha, já faz essa limpeza e esse processo. Ele é esterilizado como manda toda a RDC e ele é acondicionado por 30 dias. Então, 30 dias ele fica à disposição do paciente vir retirar. Se ele não vier retirar, a gente faz a dispensação com uma empresa que ela é licenciada para fazer esse descarte correto, né? Então, a gente descarta esse explante após 30 dias com esta empresa. Então, assim, são 30 dias para o paciente vir retirar. Então, ele desceu, já identificado, a gente trata ele como se fosse um material de entrada mesmo. Às vezes, alguns têm alguma dificuldade de limpeza, então a gente deixa lá um tempo maior, põe de molho, com dificuldade. Alguns a gente não consegue, então a gente escreve e descarta, porque não tem o que fazer. Então a gente põe para descarte, quando a empresa vier retirar, a gente já tem um descarte diferenciado, porque a gente não consegue fazer essa limpeza como deveria. Então também não vou entregar para o paciente, mas a gente escreve e fala para o paciente que não foi possível a limpeza. Mas basicamente é isso. Reprocessando 3.500 caixas por mês. Eu quero saber, você tem muito desvio, muita perda de material? Não, a gente tem esse controle na mão ali desses materiais, porque tudo consignado é tudo muito caro, então a gente não pode onerar a nossa instituição e nem tampouco a CME ficar, né, vista como um setor desorganizado. Então, a gente vai voltar aqui um pouquinho, eu brinquei bastante falando de que eu nem lembro como era manual, né? Mas a gente não pode pensar, porque eu não tenho um processo informatizado, que eu não vou conseguir fazer essa entrega, porque eu também não tinha. Então, assim, não é só a informatização que vai melhorar isso. Então, é processo bem descrito, são instruções de trabalhos ou protocolos, são pessoas altamente treinadas. Então, acompanhar esse processo do início ao fim. Então, lá no recebimento, você acompanhar esse recebimento, lá na área de limpeza, você colocar saquinhos para limpezas próprias para não perder na hora da limpeza lá na lavadora. Você validar aquele processo, porque você pode fotografar o seu consignado até com um celular. Então, a gente também tinha um celularzinho antigo aqui que
nós também fotografávamos. Então, assim, não precisa ter o processo informatizado, mas a gente tem que querer fazer o melhor dentro daquilo que a gente tem, através de processos muito bem definidos e muito bem desenhados. Então, assim, são pessoas. Então, eu tenho uma equipe, eu falo que é equipe de milhões, que minha equipe é de milhões mesmo. Então, é essa entrega, porque a entrega não é minha, a entrega é deles, né? Então, o sistema vem aí para ajudar, mas a gente pode fazer também sem o processo informatizado. Então, a gente tem que só acompanhar e descrever todo o processo do início ao fim, que a gente consegue, viu, Cá? É, você tem um sistema há pouco tempo, né? Se for pensar. E a chave, eu acho que é uma equipe muito bem treinada e um olhar muito atento do enfermeiro no Sim, o processo. enfermeiro tem que acompanhar todo o processo o tempo inteiro. Então, e ter números, né? Porque quando a gente tem números, a gente consegue mostrar. Então, assim, eles também participam disso, eles sabem o quanto é difícil. E se tiver, todos nós vamos ter que buscar, porque a gente não pode onerar o hospital por isso, né? Então, lá no centro cirúrgico, quando a gente confere o material que é de responsabilidade nossa, a gente tem que ter ciência que eu não participei desse ato cirúrgico, mas que eu tenho que sair de lá. E se não tiver de lá em cima essa peça, a gente tem que descobrir quem são os participantes, onde foi parar, né? Então, é responsabilizar os responsáveis. Então, é todo mundo junto no processo bem definido, não só o sistema que tem a obrigação de fazer essa entrega, mas são pessoas, né? Junto com o processo. Perfeito. Marcela, esse é o quadro Passo Plantão, que é um momento do nosso convidado contar uma situação inusitada, engraçada, bizarra ou uma saia justa que ele tenha passado. Então agora eu passo o plantão para você. Ai, cá, a gente passa vários plantões de saia justa, né? Porque imagine um hospital ortopédico que eles pedem tudo e às vezes tudo que eles pedem não tem, né? E outro dia, né, aconteceu de vir uma autorização pedindo um X material. Ele pediu no aviso, na hora que fez, porque eles trabalham entre guias, a OPME, convênio, médico, e aí fizeram uma adequação do material. E não colocaram o material que ele estava, eu não sei se confundiram nessa tratativa, a gente recebeu tudo conforme a autorização, porém, na hora que abriu a caixa, não tinha o que o médico tinha pedido, tudo que estava autorizado tinha entregue. Mas um detalhe que ele tinha pedido não tinha vindo. E aí me deu um ataque cardíaco, né? O paciente estava lá, né, no centro cirúrgico, e aí a instrumentadora desceu e falou: e agora? Eu falei: e agora? Porque estava tudo certo, né? A documentação, a autorização e tudo que foi entregue. E a gente não sabe em qual momento se perdeu lá nessa tratativa. E aí, quando você envolve, que eu falo que é o colaborador, por isso que são pessoas também altamente treinadas. Eu falei: ó, tá faltando X coisa, que era a gente chama de dominó. Aí ela falou assim: de que é a empresa? Eu falei: é X. Aí ela falou assim: ó, tem uma que é o mesmo material, tem outra, e tem gente que é o nosso que tá na casa. Aí paramos tudo, aí faz aquela reuniãozinha, e não foi o enfermeiro, não, foi o técnico. Então eu falo que uma equipe altamente treinada, ela consegue tirar todo mundo de saia justa. E ela me trouxe, aí reunimos lá. E o difícil é fazer essa cobrança, porque você tá mudando de uma empresa para outra, porque eu tenho algumas materiais de urgência lá no meu arsenal e era material de escoliose, e a gente tinha. Eu falei: eu não vou fazer essa tratativa, não. Depois vocês fazem isso porque o paciente precisa. Então, assim, a gente passa algumas dessas saias justas, mas a gente consegue sair dela com, né, brilhantemente. Mas, assim, você precisa ter uma equipe muito bem treinada, e foi o técnico que trouxe isso para mim. Ó, a gente tem dominó nessa, essa tá em sala no Enem da tarde, não dá para tirar e pedir reposição. Mas essa daqui vamos ver se é compatível. Então, é isso que a gente faz aqui diariamente, é passar por saias justas, viu? Quando se Imagina. trata de cirurgias com consignado, né? Então, assim, às vezes tem uma caixinha de surpresa, está tudo ali, certo, conferido, checado, recebido, mas quando abre lá, nem sempre é o esperado, principalmente quando é cirurgia que não é a primeira, né? É a segunda, é a terceira, que acontece bastante. Então, acho que é isso, a minha saia justa. Mas estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. É uma pena, eu conversaria mais horas com você. E esse é o quadro que a gente chama de ciclo flash. E é ciclo flash porque é rápido. Tá Então eu vou bom. te fazer uma pergunta e você vai me responder de bate-pronto, o que vier na sua cabeça, tá bom? Enfermagem em uma palavra. Gratidão. Um dia que eu não esqueço. O dia da minha formatura como enfermeira. É muita emoção mesmo. É, O que te inspira? acordar todos os dias.
uma frase que te define. Superação. Quando eu penso que hoje, quem cresceu numa periferia do extremo leste hoje, poder entregar tantas coisas, não só para mim, mas para o paciente que eu entrego para mim todos os dias, é uma superação. Conhecer a minha história. Com certeza. Marcela, quero agradecer muito a sua participação. Foi um prazer para mim ter você aqui, conhecer um pouquinho mais da sua história pessoal. Eu já te admiro muito por tudo que você desempenha e por tudo que você trouxe de ganho para a CD. E a CD é um hospital que tem toda uma paixão por trás. O que vocês fazem é muito bonito e vocês fazem isso com muita competência. Então, eu quero também te parabenizar nesse momento pelo trabalho impecável que vocês têm. Não só você, obviamente, mas como toda a sua equipe. Obrigada por ter cedido esse tempo e tão generosamente ter compartilhado um pouco do seu trabalho com todo mundo que está nos ouvindo. Obrigada. Eu que só tenho a agradecer. Sou grata pela essa oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho no Hospital Ortopédico ACD. E muito obrigada, gente. Foi muito bom. Pessoal, não deixe de nos acompanhar nas principais plataformas de streaming e no Instagram, no @stericast.br. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Semana que vem voltaremos com mais uma edição. Até lá! Você acabou de ouvir um episódio do Stericast, um bate-papo leve, descontraído e bem-humorado a respeito de enfermagem, carreira e vida pessoal. Até a próxima!